Amém? Graças e paz a todos. Amém. Nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O Filho nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos orar então. Hoje nós vamos estar falando sobre o fim da lei. Fala-se que a lei não foi abolida, mas nesse estudo aqui nós vamos estar aprendendo sobre o fim da lei, que nós não vivemos mais debaixo da lei. Pai amado, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos em nome do teu Filho Emanuel, por estarmos reunidos aqui nesta noite para mais uma vez aprender e alimentar da tua palavra. Ó Espírito da verdade, Espírito amado, abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras. Fala conosco mais uma vez, assim nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Então, gente, o fim da lei. Fala-se sobre, há muito se falar, gente, sobre dois tipos de lei. Você vai ver muita gente falando sobre isso, sobre dois tipos de lei: lei cerimonial e lei moral. Só que se você adentrar as Escrituras Sagradas, você vai ver que a lei não existe divisão. Não existe divisão na lei, não. A lei partida no meio, lei dividida em duas, não. A palavra fala que o Pai deu uma lei só para Moisés, para que servisse de estatuto, para que o povo de Israel guardasse. Não existe lei cerimonial e lei moral. E nós, o que nós não podemos fazer? Nós não podemos omitir nada, nós não podemos acrescentar e nem tirar. Nós temos que falar o que está aqui. Então é uma lei só, não existe lei moral e lei cerimonial, não, é uma lei só. E nós vamos estar falando hoje sobre essa lei. Por quê? Porque hoje existe, boa parte da humanidade hoje vive o quê? Vive debaixo da lei. Não vive debaixo da graça, vive debaixo da lei. Porque esse período agora que a graça já se manifestou, ó, desde quando o Filho morreu na cruz, que a graça se manifestou a nós. Só que na época que nós estamos vivendo hoje, nós vivíamos debaixo da lei. Hoje não. Hoje a graça foi revelada a nós, mas ela já se manifestou faz tempo. Mas agora que ela se manifestou a nós, que é agora que nós descobrimos. Então nós vamos dar início ali. Olha o que nos diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Pai enviou, quem enviou o Emanuel, nascido de mulher, nascido sob o quê? Nascido sob a lei. Mas por que nascido sob a lei? Porque ele veio para o quê? Para cumprir a lei. Por isso que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem nós só recebeu a adoção de filho porque a graça se manifestou, porque aonde que nós estávamos? Estava todo mundo encerrado debaixo da lei. Olha lá, para remir os que estavam debaixo da lei. Todo mundo estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Depois que a graça se manifestou, que nós passamos a ser o quê? Passamos a ser filho. Até então nós não éramos filhos. Por quê? Porque nós estávamos debaixo da lei. Romanos 15 e 8. Digo, pois, que o Filho foi ministro da circuncisão por causa da verdade do Pai, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Que pais, gente? Aos patriarcas, Abraão, Jacó,
feita aos pais, promessa feita aos pais. Digo, pois, que o filho foi feito ministro da circuncisão. Que circuncisão é essa? A lei. O filho foi feito que ministro da lei. Por que ele foi feito ministro da lei? Porque ele veio para cumprir a lei, para cumprir toda a lei que estava escrita onde? Nos profetas, nos salmos e em Moisés. Ele cumpriu toda ela. Digo, pois, que o filho, isso é Paulo falando, foi feito ministro da circuncisão por causa de quê? Por causa da verdade do Pai, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Para que as promessas fossem confirmadas, ele veio e se fez o quê? Ministro da lei. Porque se ele não se fizesse ministro da lei, as promessas não iam ser cumpridas. As promessas só foram cumpridas porque ele cumpriu toda a lei. Aí olha o que Paulo diz. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Em outra tradução vai estar escrito assim, ó, por acaso eu me fiz vosso inimigo dizendo a verdade? Ô gente, é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Porque Paulo dizia a verdade, sabe o que acontecia? O povo virava inimigo dele. O que vai acontecer hoje? O que está acontecendo hoje? Por causa da verdade, as pessoas estão virando inimigo nosso. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Só porque Paulo dizia a verdade, o povo, a sinagoga todinha virava contra ele, todo mundo era inimigo dele. Até os próprios discípulos mesmo que andou com o Filho, que andou com Cristo, passou o que? Passou, chegou a ser inimigo de Paulo. Chegou a ser inimigo de Paulo, ó. Pedro não quis andar com Paulo, Tiago não quis andar com Paulo, até João rejeitou Paulo, mas por causa de quê? Olha lá, ó. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Quando Paulo dizia a verdade, sabe o que o povo fazia? Virava inimigo dele. E essas coisas que esse moço está pregando, ninguém entende isso. Isso aí é loucura, esse cara está ficando doido. Esse moço tem que matar ele, tem que apedrejar ele. Hoje não é diferente. Se você chegar perto de uma pessoa para pregar para ele a graça, você vai arrumar confusão. Você vai arrumar inimigo. Por quê? Porque eles estão debaixo da lei. Eles não vão aceitar. Eles só vão aceitar a graça se a graça for revelada para eles. Mas para ser revelada, o que tem que acontecer? Nós temos que abrir a nossa boca e falar. Se nós não abrir a boca e falar, como é que eles vão ficar sabendo? Aí quando você abre a sua boca e vai falar igual Paulo fez, você arruma inimigo. Você arruma inimigo. Uns falam que você está endemoniado, outros falam que você está cheio de capeta no corpo, outros falam que você está louco da cabeça, outros falam que você vai pagar o preço, e por aí vai. Mas por quê? Porque você está dizendo a verdade. A verdade, ela gera o quê? Ela gera inimizade, ela gera inimigo. Por que vocês acham que Emanuel foi perseguido? Por que pregaram ele no madeiro? Por que desfizeram dele, não aceitaram ele? Porque ele não falava mentira, ele só falava verdade. Doa a quem doer, ele só falava verdade. A verdade dói. Sabe o que não dói? O que não dói é mentira. Por quê? Porque o povo está acostumado a viver na regalia, está acostumado a viver no bem bom, viver sem perseguição. Só que quando a verdade chega, ela gera inimigo. Por isso que Paulo tinha inimigo. Olha lá, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? É claro que fez, só arrumou inimigo. Romanos 10 e 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo do Pai, mas não com entendimento. Ô gente, o povo tem um zelo tremendo pelo Pai. Calcula, imagina. Sobe monte, desce monte, campanha de oração, jejum, paga preço, faz sacrifício. Tem um zelo tremendo. Tem um zelo tremendo. Afasta do vício, afasta de tudo. Guarda tudo, quer guardar tudo certinho, ao pé da letra. Porque eles dão testemunho de que tem zelo do Pai, mas não com entendimento. Só que o zelo deles não tem entendimento nenhum. Mas por que eles têm zelo do Pai e não tem entendimento? Porque não adianta nada você ter zelo e querer viver debaixo da lei. Colocar a graça de lado. Nós somos salvos pela graça, aí eu tenho um zelo tremendo pelo Pai, eu guardo tudo, eu guardo os costumes, tudo, eu procuro guardar a doutrina no pé da letra, mas sem entendimento nenhum. É o que acontece.
porque eles dão testemunho de que tem zelo do Pai, mas não com entendimento. É um zelo sem entendimento nenhum. Porque tem um zelo tremendo, guarda tudo na risca. Ah, eu sou dizimista, eu tomo a ceia, eu sou batizado nas águas. Zeloso. Olha como que ele comporta, olha. Ele é zeloso, ele tem um zelo tremendo. Mas o zelo dele é sem entendimento. Por que o zelo dele acaba sendo sem entendimento? Porque ele está debaixo da lei. Porquanto, não conhecendo a justiça do Pai, qual que é a justiça do Pai? Gente, a justiça do Pai é a graça que se manifestou a nós. Essa é a justiça do Pai. Olha o que Paulo fala. Porquanto não conhecendo a justiça do Pai e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça do Pai. O que eles estão fazendo? Estão procurando estabelecer a sua própria justiça. E que própria justiça que é essa? Lei. Que própria justiça que é essa lei? Preciso falar qualquer, não precisa. Você só vai subir se você for batizado nas águas. Você só vai ser salvo se você tomar santa ceia. Você só vai ser salvo se você for dizimista, porque o ladrão não entra. Você rouba do Pai, como é que você vai entrar? Ah, se o Senhor está em pecado, então você não vai entrar procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça. O que é procurar estabelecer sua própria justiça? É você querer ser salvo e eu querer ser salvo e nós querer ser salvo pelos nossos próprios méritos. Pelos nossos próprios méritos. Ah não, eu sou salvo se eu sou dizimista. Eu sou salvo, eu já estou lá. Se ele vier hoje, eu te garanto que eu já estou lá. Mas você quer ser salvo pelas suas próprias justiças. Não, eu sou salvo porque eu comporto dessa forma, porque eu me porto assim, porque eu não misturo com os demais, porque eu não ando com os demais. Você quer ser salvo pela sua própria justiça, desse jeito não vai. Ninguém vai ser salvo pelas suas próprias justiças. Por que não vai? Porque ele já pagou tudo e o sacrifício dele foi perfeito. Ninguém precisa fazer mais nada, o sacrifício dele foi perfeito. Ele já nos comprou, ele já fez o sacrifício que já tinha que ser feito. Ninguém precisou ficar fazendo sacrifício nenhum. Olha lá. Aí tem uns aí que até dobrar a língua para falar. Ah, porque a lei não foi abolida. Ele não veio abolir a lei? É claro que não, gente. Ele veio cumprir a lei. Como é que ele vai vir abolir a lei sempre que ele cumpriu ela? Que ele veio cumprir. É a mesma coisa você virar e falar assim, ó, te dou um serviço para você fazer. Você vira e fala para mim assim, ó, depois que o serviço estiver todo feito, suponhando que eu falo assim, ó, Adaí, faz um piso grosso para mim aqui. Aí você vai, depois que você acabou de fazer o piso grosso, você fez o piso grosso todinho, encerrou o serviço, você vai virar para mim e vai falar comigo que, ó, tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Você fez o piso para mim, tarefa cumprida. Quando ele cumpriu toda a lei, o que ele fez? Tarefa cumprida. E aí, não cumpriu a lei? Não, tarefa cumprida. Ó, já era a lei. Aí Esai fala, mas ele não veio abolir a lei não, gente. Ele veio cumprir ela, tarefa cumprida. Ele cumpriu toda ela. Porque o fim da lei é o Filho, para a justiça de todo aquele que crê. Hoje nós somos salvos, sabe pelo quê? Pela fé no Filho. Só é salvo aquele que crê no Filho. Todo aquele que crê e confia com sua boca confessar, será salvo. É quem crê. É quem crê que vai ser salvo. Porque o fim da lei é o Filho, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, você vai ser salvo. Basta confessar com a boca e crer que vai ser salvo. É só confessar e crer. Porque o fim da lei é o que? É o Filho. O Filho veio, cumpriu toda a lei, morreu na cruz. Depois que ele acaba de morrer na cruz, o que é que ele faz? Ele tira a lei das nossas costas. Acabou o cerimonial, acabou o ritual, acabou tudo. Você é livre, você é liberto. Você não precisa andar mais debaixo da lei. Por quê? Porque o fim é o Filho. Bastou o Filho morrer que a lei, olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com o Filho e vivo não mais eu,
mas o Filho vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Pai, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está vendo? Já estou crucificado com o Filho. Isso está acontecendo com nós, gente. Isso aqui está acontecendo com nós e muitas das vezes nós não percebemos. Nós achamos que isso não está acontecendo com nós, mas está acontecendo com nós. Isso está cumprindo na nossa vida. Nós já estamos crucificados com Ele. Nós não vivemos mais, mas Ele vive em nós. Porque se Ele não vivesse em nós, de fato, verdadeiramente, nós não aceitávamos essa palavra. Nós já estamos crucificados com Ele. Agora nós não vivemos para nós, mas não é Ele que vive em nós. É isso que Paulo está falando. Já estou crucificado com o Filho e vivo. Não mais eu, mas o Filho vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Pai. O que é viver na fé do Filho do Pai? É não viver mais debaixo da lei. Se você não vive mais debaixo da lei, você vive agora pelo quê? Pela fé. Porque você crê que você é salvo sem cumprir cerimonial e ritual nenhum. Você crê e acredita e tem certeza absoluta que se Ele manifestar agora, você é salvo. Sem estar o quê? Sem estar participando de ceia. Lei, sem estar guardando lei nenhuma. Você acha que se Ele vier, você não é salvo, não? Você é salvo, mas você é salvo pelo quê? Pela fé no Filho. Simplesmente pela fé. Você é salvo simplesmente por quê? Por crer naquele que morreu e ressuscitou. Olha lá, olha o que Paulo fala. Não anulo a graça do Pai. E tem gente aí anulando a graça. Paulo falou, não anula a graça do Pai. E tem gente anulando a graça. Quem está anulando a graça? Quem vive pela lei. Quem quer viver de cerimonial, de ritual, está anulando o quê? Está anulando a graça. Paulo está falando isso aí por quê? Porque os gálatas, alguns deles estavam anulando a graça. Principalmente alguns judeus aí, Paulo chega e fala, não anula a graça do Pai. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Filho morreu em vão. Que chibatada, hein? Eu não anulo a graça do Pai. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Filho morreu em vão. O que Paulo está falando? Gente, a justiça não provém da lei. A justiça provém da graça. Se a justiça provesse da lei, o Filho tinha morrido em vão. Isso quer dizer o quê? Que a justiça não provém da lei. Porque se a justiça tiver provisto da lei, o Filho tinha morrido em vão. Sabe o que Paulo está falando aqui? Aqui, ó. Que todos que estão vivendo debaixo da lei, sabe o que estão dizendo? Estão apenas falando isso aqui, ó. Que o Filho morreu em vão. Para mim o Filho morreu em vão. Para mim a morte dele na cruz, para mim não valeu de nada. Por quê? Porque ainda está vivendo pela lei. E se você está vivendo pela lei e as pessoas estão tentando viver pela lei, segue-se que o Filho morreu em vão. O sacrifício do Filho não valeu de nada. Para o sacrifício do Filho valer alguma coisa para mim, para nós, para a igreja da graça, sabe o que você tem que fazer? Você tem que viver pela graça. Se você tentar viver pela lei, segue-se que o Filho morreu em vão. O sacrifício dele, não valeu de nada. É isso que o povo está fazendo hoje. O povo hoje que está vivendo a lei, debaixo de ritual e cerimonial, para eles é a mesma coisa como se o Filho não tivesse morrido. Para eles é como se eles estivessem falando assim, aqui, eu, com todo respeito, tá, gente? Não estou aqui, nós não estamos para fazer de nada que ninguém faz. Nós estamos aqui para ensinar a palavra verdadeira, com todo respeito. Quando a pessoa chega a comer o pão e tomar o suco, que é o que nós fazíamos, outrora nós fazíamos, antes de receber a revelação da graça, ela está falando assim aqui, o sangue do Filho derramado na cruz do Calvário foi em vão, porque estou bebendo suco que simboliza sangue e comendo pão que simboliza carne, para mim ser salvo. E aí como é que fica o Cordeiro Pascual? Morreu em vão? Não morreu em vão, não valeu, o sacrifício dele não valeu nada para mim, porque se o sacrifício dele tivesse valido alguma coisa para você e para mim, eu não comia pão e nem bebia suco.
Por que você come e não bebe? Por que você está comendo e não está bebendo? Porque nós aprendemos a verdade, nós sabemos que não precisa disso para ser salvo. Por quê? Porque o sacrifício dele foi perfeito. Derramou seu sangue, sua carne foi rasgada. Por quem? Por mim e para os chamados, eleitos e escolhidos, que é a igreja verdadeira do Pai vivo, do Pai verdadeiro. A igreja que está debaixo da graça não anula a graça do Pai, porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Filho morreu em vão. A justiça não provém da lei. Se você tentar, pelo menos, sair dessa graça e entrar debaixo da lei de novo, vai cumprir aquele versículo na sua vida. Vai cumprir aquele versículo na sua vida. Que Pedro falou. A porta lavada voltou ao espojadeiro de lama, e o cão que vomitou o seu vômito tornou a comer seu próprio vômito. Sabe o que é isso? Você já foi limpo, você está sendo limpo, a palavra está te limpando, você está sendo lapidado, você está sendo limpo. É a mesma coisa quando se desce um banho na porca, a porca está limpinha, na hora que você solta ela, ela lambreca toda na lama podre de novo. Você está sendo limpo pela palavra, agora você pega e volta lá para o sistema religioso, volta para lá. Volta para lá, que sabe o que você está fazendo? Você vai estar tornando aquela sujeira que você já vomitou tudo, você está começando a comer ela toda de novo. Está voltando para trás de novo. Então, permanece na graça que te foi revelada, que o Filho te revelou, e daqui para lá você vai ver o pão que ele vai te dar. E é uma caminhada muito longa, gente, aqui, ó. Vocês querem que eu fale para vocês uma coisa? Quer que eu fale para vocês uma coisa? Que, ó, nós ainda comemos uma fatia de pão só. Se vocês viram o que tem para frente aí, nós não comemos nada ainda. Nós estamos comendo só a beirada desse pão só que ele está dando para nós experimentar. Tem coisa aí para se manifestar, que é só quem está debaixo da graça que vai ver. Só quem está debaixo da graça, nós não vimos nada ainda. Tito 3 e 5. Olha o que Tito fala. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito da verdade. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não pelas obras que nós houvéssemos feito. Aí agora eu pego e falo para vocês aqui, ô gente, olha o tanto de obra que nós fizemos. Eu consegui para nós escrever. Toninho, não que Toninho eu vou dizer, menino criado com leite, chegou agora, ele não tem nenhum ano de casa não. O Adair, quantos anos que o Adair tinha de ministério? Ó, eu 16 anos, o Adair eu não sei se nasceu no berço evangélico, nasceu não, mas eu acho que uns 30 anos ele deve ter, ou 30. Mais de 15. Aí, eu 16, ele mais de 15, do Arthur uns 16 também. Esse aqui eu acho que uns, vou pôr uns 7 ou 5. Aqui tem beirando aqui de 15 para baixo que tem. Agora eu pego e falo, gente, tanto de obra que nós fizemos, que tanto de obra de justiça que nós fizemos, aqui ó, eu já subi para o monte de jejum de 8 horas da manhã até 11 da noite, de perninha bamba. Sem colocar um pingo de água na boca, de perninha bamba, quase caindo em cima do pescoço. Que é aquilo? Obra de justiça. De que justiça? Minhas próprias. Dos meus méritos, dos meus esforços. E quantos que já não deu até calo no joelho, porque ficou enjoelhado 3, 4, 5 horas buscando, orando, intercedendo, clamando e pedindo mesmo, esbravejando e gritando. Quantos que já não jejuou 3, 4, e quantos que não tentou o jejum de Daniel e não aguentou, e aí tentou ir para os 40 de Moisés no monte e pereceu nos 30? Tentou os de 21, não deu, quis tentar os de 40 e morreu nos 30. Obras de justiça, quantas obras de justiça que nós não praticou? Quantas? 40 é do seguinte. Tá vendo? Não estou falando pra você. E quantos? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, que nós fizemos.
Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem do batismo nas águas. Pela lavagem do batismo nas águas, está escrito ali. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito da verdade. Nós só somos limpos e purificados porque o Espírito da verdade habita em nós. Se não habitasse em nós, nós estávamos imundos e sujos. Mas porque hoje Ele habita em nós, Ele está revelando para nós toda a verdade. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Emmanuel, nosso Salvador. Derramou sobre nós este Espírito da verdade. Por quem? Por Emmanuel. Porque sabe o que nós pensamos, gente? Nós aprendemos errado. Nós achamos que ser cheio do Espírito é o ser disparar, falar em línguas. Não. Nós não podemos confundir a coisa, não. Ser cheio do Espírito da verdade é uma coisa. Dom de língua é outra. Totalmente diferente. Depois nós vamos aprender sobre isso. Nós não podemos confundir. Nós aí fomos ensinados errado. Que ser cheio do Espírito da verdade é bradar, falar em língua, pular, dar pirueta, campanhota, rolar no chão, dar salto mortal, dar golpe. Não é isso. Ser cheio do Espírito da verdade, gente, é outra coisa totalmente diferente do que nós imaginamos. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Emmanuel, nosso Salvador. Para que, sendo justificado pela lei, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para que, sendo justificado pela sua graça, não é pela lei. Não adianta ninguém tentar se justificar pela lei. Por quê? Porque se você tentar justificar pela lei, a única coisa que vai fazer é isso aqui, ó. É a mesma coisa você cair daqui de cima lá embaixo. Você vai cair da graça e o tombo da graça. Quem toma uma queda da graça, vocês acham que é brincadeira? Não é brincadeira não, gente. Se você cair da graça, a única coisa que vai acontecer com você é, sabe o quê? Você só perde a salvação. Sua salvação só é anulada. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós somos justificados pela graça e não pela lei. Gálatas 3 e 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que, ó, não é pelas obras da lei, é pela pregação da fé. Qual que é a pregação da fé? Só existe uma pregação da fé, sabe qual que é? A pregação da graça. A pregação da graça é a pregação da fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela fé. A palavra fala que o justo viverá da fé. A pregação da fé é o quê? O evangelho da graça que se manifestou. Não é outro. Não é o da lei. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Opera maravilhas. Sabe o que é operar maravilhas? Se eu falar com vocês aqui, opera maravilhas entre nós, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui é o que? Ó, é uma pessoa chegar aqui de cadeira de roda e ela levantou da cadeira de roda. O que é isso? Foi operada uma maravilha. Foi sim. É o cego que chegou aqui, nós orou para ele, ele foi curado, passou a enxergar. Amém. É sim, operou maravilha, foi operada uma maravilha. Só que, gente, que essa maravilha, operação de maravilha, ela tem seus graus. Ela tem seus graus. Não adianta nós pensar que a operação de maravilha é só orar e essa chuva parar, não. E parar de chover agora, nesse instante, não. Que, ó, vou falar para vocês aqui uma operação de maravilhas, que depois vocês examinam a Escritura, que vocês vão ver que, ó, sabe isso que está acontecendo com nós?
esse evangelho verdadeiro que está sendo revelado a nós, vocês sabiam que isso é uma operação de maravilha? Isso é uma operação de maravilha. Sabia que tem gente ficando boca aberta com isso? Tem gente que está ficando assim, ó. Não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu fiquei enganado tanto tempo. Eu não acredito que eu fui enganado tanto tempo. Eu não acredito que os homens me passou para trás muito tempo. E agora que eu estou conhecendo a verdade, tem gente que está ficando boca aberta por aí. Tem gente que está ficando boca aberta. Aí sabe o que ele está fazendo? Ele está cocheando entre dois pensamentos. Ele está balanceado em cima do muro. Aceito ou não aceito? Aceito ou não aceito? Mas ele está assim, ó. Ele está abismado de conhecer a verdade. Isso é uma operação de maravilha. Isso. Tudo que causa espanto é operação de maravilha. Causou espanto é operação de maravilha. Porque se chegar um coxa aqui agora e nós clamar o Emanuel que ia levantar e orar, vai causar espanto em nós ou não? Nós vamos ficar assim, ó. O coxo levantou da cadeira. Que isso? Estou vendo isso agora. O coxo acabou de levantar da cadeira. Essa palavra verdadeira é uma operação de maravilha que está operando entre nós. Porque até nós ficamos mesmo abismados, porque até então nós não conhecíamos. Nós não sabíamos quanto tempo que nós vivemos enganados e não conhecia a verdade. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é pelas obras da lei. Por que não é pelas obras da lei? Porque eu vou ser sincero com você e comigo mesmo aqui, ó. Dentro da sinagoga você nunca vai ouvir isto. Nunca. Nunca vai ouvir isso. Essas verdades você nunca vai ouvir dentro da sinagoga. Mas por que você não vai ouvir? Porque eles pregam a lei. Se eles pregam a lei, como é que eles vão pregar para você verdade da graça? Se eles não aceitam, se eles batem o pé que está errado, como é que eles vão pregar para você? Essa pregação é pelo quê? É da fé. Olha lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai, porque o justo viverá da fé. Aí aqui, ó, examine esse versículo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai. Ô gente, aqui, ó, tá assim, ó, de gente tentando ser justificado diante do Pai pela lei. Sai qualquer dia, aqui, ó, sai qualquer dia, que se nem falar não. Talvez algum dia você pensa assim, que você fala assim, hoje eu vou visitar a congregação tal. Ah, me deu desejo, vou participar do culto lá. Vou participar, hoje vou participar lá. Sabe o que vai estar acontecendo quando você chegar lá? Tentando se justificar pelas obras da lei. Olha lá. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai. Todos que estão tentando guardar a lei, que estão vivendo pelas obras da lei, que são essas ordenanças que estavam no Velho Testamento, que estão dentro da sinagoga, dentro do templo, estão tentando justificar diante do Pai pela lei. Só que o que Paulo diz? Porque o justo viverá da fé. Nós vamos viver da fé. Sabe, a fé, sabe o que a fé é? Ela é o firme fundamento daquilo que você não vê. Das coisas que se espera, daquilo que você não está vendo. A fé, ela é o firme fundamento. Sabe por que eu falo isso? Ô gente, para você fazer isso, você tem que ter fé. Imagina a partir de hoje, a partir desse momento, a partir de então, do momento que o Espírito da verdade te revelou a verdade. Não Rosimar. Rosimar só abre a boca e fala, não faz nada. Rosimar é comedor de feijão, é cemitério de frango, não faz nada. Não faz mais nada. Agora aqui, ó, olha se isso não é fé. Você, a partir de hoje, você pensar assim, isso é fé. Isso não é você, isso é fé. A partir de hoje você caminhar
sem precisar de ir no templo, sem precisar de participar de Santa Ceia e saber que você é salvo. Isso é fé ou não? Isso é fé, gente. Isso é fé, meu irmão. A pessoa, para fazer isso, ela tem que ter fé. Se ela não tiver fé, ela não vai. Mesmo que as pessoas cheguem perto de você e falam que você é varrido, você é louco, você é doido da cabeça, você está delirando, tem que comprar cadernal para você, tem que arrumar psicólogo para você. Aí a sua fé está, ó. A sua fé está a 1000, sua fé está lá em cima. A sua fé está lá, não sei, pode falar o que ele quiser, sua fé está a 1000. Quem pôs essa fé em você? Foi eu? Foi Rosimari? Foi algum homem? Não. Foi o Espírito da verdade que Emmanuel derramou dentro de você. Por quê? Porque você já é escolhido. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, você já foi escolhido, meu filho. Antes de você ser formado lá, não é pastor que vai chegar, estender a mão sobre a sua cabeça, escreva o nome dele no livro da vida, unge ele agora. Você já é escolhido antes de ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te separou e já te escolheu. Por isso você vive pela fé. Porque para viver pela fé, só quem é escolhido. Quem não é, não vai viver. Não vai conseguir viver. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Pai. Porque o justo viverá da fé. Aí o povo fica lá, ó. Todo mundo tentando ser justificado diante do Pai. Só que isso cabe a mim? Isso cabe a Antônio, cabe a Rosilene, cabe a Eduardo, cabe a Douglas, cabe a Geraldo, cabe a Odaí? Cabe a nós que viemos para a graça? Não. Cabe ao Emmanuel e ao Espírito da Verdade revelar para eles. Nós somos melhores do que eles? Não, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós também não tem culpa se o Pai escolheu nós, não. Se Ele quis escolher nós, glorificado e exaltado seja o nome dele, que nós estamos desfrutando dessa graça. Mas tem mais ovelha aí, que ainda vai vir. Não acabou não, tem muita gente ainda. Está lá, ó. Emmanuel nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha para vocês verem. Ô gente, nós éramos malditos. Nós estávamos debaixo de maldição. O que o Emmanuel pega e faz? Se coloca em meu lugar, eu agora vou me colocar no lugar de Odaí. Vou me colocar agora no lugar do ser humano e vou me fazer o quê? Vou me fazer maldição. Você pendurado no madeiro, vou carregar todas as suas culpas, vou carregar todos os seus pecados, você moído, açoitado, pisado, cuspido, mas vou carregar a sua culpa sobre mim e vou cravar ela no madeiro. Emmanuel nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo homem que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Aí o que Emmanuel vai e faz? Nós cheios de maldição, cheios de falha, cheios de culpa, porque nós tínhamos que se justificar pela lei. Moisés tinha que ir lá, alguém tinha que ir lá, matar um carneiro, matar uma ovelha, derramar sangue, aspergir sobre as pontas do altar, vir ali perante nós ali, para os nossos pecados ser perdoados. Aí ele vem e faz o quê? Se faz maldição para nós, carrega toda a maldição que estava em nós sobre ele e vai para o madeiro. Olha lá. E por isso é mediador de um novo testamento. Por que ele é mediador de um novo testamento? Hebreus 9:5. Ele é mediador, gente, de um novo testamento. Por quê? Porque ele se fez maldito por nós, se fez maldição por nós, porque ele foi pregado no madeiro, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Velho Testamento, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Velho Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem? Os chamados. São os chamados e escolhidos. Quem é chamado? Você é chamado. Você pode considerar que você é um chamado, que para receber uma palavra como essa e aceitar, é só quem é chamado. Só quem é chamado que vai receber. Quem não é chamado, não recebe, não adianta. É só quem é chamado. E por isso é mediador de um novo testamento. O que quer dizer aqui, ó? Velho Testamento já era Velho Testamento, porque Velho Testamento é lei.
E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Velho Testamento. As transgressões estavam onde? Debaixo do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é lei. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Como que nós recebemos essa promessa? De um Novo Testamento. Por causa do Novo Testamento, e aonde que começa o Novo Testamento? Começa em Mateus? Não, não começa em Mateus. Sabe onde começa o Novo Testamento? A partir da morte dele. A partir da ascensão. E a ascensão da onde? Em Atos dos Apóstolos. Então o Novo Testamento ele começa a tomar um novo rumo a partir de Atos dos Apóstolos, não é Mateus. Por que a palavra vira e faz? E você vai ver muita gente por aí ensinando errado. A lei e os profetas duraram até João. Até João Batista? Não. Até João Batista não. Até João o apóstolo. A lei e os profetas duraram até 2 João. Porque se fosse João Batista, estava escrito lá, a lei e os profetas duraram até João Batista. Não, a lei e os profetas duraram até João. Mas por que ela durou até João? Porque João é o último apóstolo. Você pode ver que é Mateus, Marcos, Lucas e João. A lei e os profetas duraram até João. Foi até João, porque João é o último apóstolo ali é João. E por isso é mediador de um Novo Testamento. Então o Novo Testamento, para nós da graça, que estamos na graça, ele começa a partir de Atos dos Apóstolos. De Atos dos Apóstolos para trás, é Velho Testamento. Eu vou explicar sempre o que é Velho Testamento. Se o Filho veio para cumprir a lei, enquanto ele não cumpre a lei, é Velho Testamento. Só passa a ser Novo Testamento depois que ele morre. Aí você vai ler João, ele não está cumprindo o Velho Testamento em João, não. No livro de 2 João ele está vivo. O Evangelho segundo escreveu João, ele está vivo. Então, se ele está vivo, ele está cumprindo a lei. Então ainda é Velho Testamento. Por quê? Porque ele não cumpriu a lei. Para ele cumprir, ele tinha que morrer. Então a lei e os profetas durou até João o apóstolo. O Novo Testamento só veio depois. Ó, porque, olha lá, você vê a resposta, Hebreus 9:16, a Paulo dando a resposta. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Isso quer dizer o quê? Que enquanto o testador está vivo, ó, o testamento não vale de nada. O testamento só passa a valer depois que ele morre e ressuscita. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, enquanto o filho está vivo, Velho Testamento, gente, Velho Testamento, não adianta lá, ó. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Um testamento só tem força onde houver morte. Sabe o que Paulo está falando aqui? O testamento só passou a ter força depois que ele morreu. Sabe qual testamento passou a ter força? O Novo Testamento. Por quê? Porque no velho ele está vivo. O velho não tem valor nenhum, porque ele está vivo, é a lei. O testamento só passa a ter força depois que o testador vive. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ele só passou a ter força depois que ele ressuscitou. Aí veio o quê? A nova aliança, o Novo Testamento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Filho, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, aqui ó, nenhuma condenação há, tá? Nenhuma. Não adianta ninguém ficar tentando te condenar, não. As pessoas vão tentar te condenar mesmo. As pessoas vão tentar como se diz, assinar a sua sentença que você já é réu de juízo, que você é réu do inferno. E aquilo lá, ó, aquilo lá é desviado, aquilo lá já foi pro inferno, larga pra lá, não adianta falar mais nada, não.
Aquilo lá, ó, desviou, meu filho, tudo que aprendeu, ele passou borracha, ele esqueceu. O negócio dele agora é ficar dando ouvido à voz do inimigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão no Filho. Quem que está no Filho hoje? Quem está no Filho é os que estão debaixo da graça, gente. Porque a graça se manifestou a nós através de quem? Através da ressurreição do Filho. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem que anda segundo a carne? Sabe quem que anda segundo a carne? Quem anda segundo a carne é quem está debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei só faz as obras da carne. Tudo que isso é um copinho de suco e como um pedaço de pão, eu estou satisfazendo o quê? Minha boca, minha língua está sentindo, meu paladar está sentindo sabor. Meu estômago está sendo abastecido. Isso é o quê? Eu estou alimentando o quê? A minha carne. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe quem que anda segundo a carne? Quem vive pelas obras da lei. Por quê? Porque as obras da lei só tentam o quê? Justificar a sua carne, porque o seu Espírito não tem jeito de justificar, porque o seu Espírito só é justificado pela graça. Mas, segundo o Espírito, que ó, nós que estamos reunidos aqui, ó, que já recebemos a graça, que ó, nenhuma condenação há para nós, não adianta, nenhuma condenação. A pessoa pode tentar te acusar da maneira que ela quiser, não há condenação para você, porque hoje você vive debaixo da graça, você não está mais na lei, na carne. Olha lá, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito do Pai habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Filho, esse tal não é dele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Pai habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Filho, esse tal não é dele. E vocês sabem quem que não tem o Espírito do Filho? Sabe quem que não tem o Espírito do Filho? É doído falar isso, gente. É triste falar, mas é a palavra. É a palavra que ó, todos que estão dentro dos templos, dentro das congregações, não tem o Espírito do Filho. Não tem o Espírito do Filho, por quê? Porque estão debaixo da lei. Para você receber o Espírito verdadeiro do Filho, você tem que estar debaixo da graça. Porque se você está debaixo da lei, você está na carne. Você não está na graça, você está na carne. Vós, porém, não estáis na carne. Só tem um jeito de você não estar na carne, andando na graça. Se você estiver na lei, você está na carne. Porque as coisas da lei, ela só te conduz na carne. Ela não justifica o Espírito, ela só te leva, ela está num patamar ali que eleva a sua carne. Tudo que você faz é carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito do Pai habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Filho, esse tal não é dele. Para ser dele, você tem que ter o Espírito dele. Porque aqui, ó, você sabe quando você tem o Espírito dele? Você quer uma prova que você tem o Espírito dele? Quer uma prova disso? A partir do momento que você ouviu, essa palavra é sequela no seu coração, sem dúvida nenhuma. E aqui, ó, e você quer que eu te fale mais uma coisa? Aqui, ó, e tem outra coisa também, que, ó, uma coisa que eu fiz errado e que eu tenho certeza que você não fez, e nem vai fazer. Sabe o que eu fiz? Eu consultei carne e sangue, eu tenho certeza que você não consultou. E eu, na minha burrice, na minha ignorância, eu consultei carne e sangue. Eu não podia ter consultado, eu consultei. Se eu tivesse fé e convicção e certeza mesmo que ele me revelou essa graça, que essa palavra foi manifestada a mim, eu não tinha consultado carne e sangue. Eu fui consultar carne e sangue e falar com eles. Eu posso falar isso? Eu posso falar isso e isso? Será que isso que eu estou recebendo está certo? Não, você recebeu e pronto. Eu tenho certeza que você não foi atrás de pastor, consultar pastor e falar com ele, não. Será que isso que o irmão está falando é verdade mesmo? Será que isso que eu estou recebendo é verdade? Convém eu ficar? Convém eu permanecer e continuar? Não. Você não consultou carne e sangue. Por que você não consultou? Porque o Espírito dele habita em você.
E para receber essa revelação, o Espírito tem que estar na pessoa, o Espírito verdadeiro. Se está na pessoa, recebeu, está recebido. Recebeu, você tem convicção e certeza. Ninguém te engana. Ninguém, mesmo que venha um espírito enganador tentar te enganar, ele não vai conseguir te enganar. Por quê? Porque o valente já foi maniatado. O valente que estava dentro de você, te dominando, te conduzindo para as coisas erradas, ele já chegou e já maniatou ele. Ele já prendeu ele. Como é que vai te conduzir mais? Não tem domínio mais sobre a sua vida, porque hoje o Espírito da verdade habita em nós, habita em você. Quem não tem, esse tal não é dele. Olha lá. E se o Filho está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se o Emmanuel está em você, o corpo está morto. Mas por causa de que o corpo está morto? Por causa do pecado, gente. O corpo está morto por causa do pecado. Aí eu pego e falo para vocês acham que nessa carne que habita bem algum? O que Paulo falou? De uma coisa estou certo, isso eu digo. Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço com facilidade. Você já viu a dificuldade que é para fazer o bem? A gente encontra dificuldade para fazer o bem, sempre parece uma barreira, sempre aparece alguma coisa quando você quer fazer o bem. Mas agora, para fazer o mal, não aparece barreira nenhuma. O mal está toda hora na sua vida. Pratica, faz, senta o porrete, senta o pau. O mal está toda hora, é só pegar e fazer. Agora, para fazer o bem, enfim, a gente mede um esforço, você tem que lutar com fé, de garra, de unha e dentro para você praticar o bem, senão não pratica não. Mas o mal não, o mal está toda hora na sua vista. E se o Filho está em vós, o corpo na verdade está morto por causa de quê? Por causa do pecado. Porque na carne não habita bem nenhum. Mas o Espírito vive por causa da justiça. O seu Espírito vive por quê? Por causa da graça, por causa da justiça que já foi feita pelo Emmanuel na cruz do Calvário. O seu espírito vive, mas seu corpo está morto por causa do pecado. Por causa do pecado que habita em nós, nossa carne, não habita bem algum. Nós esforçamos muito, gente, para praticar algum bem. Se nós ainda praticamos, é por causa que o Espírito da verdade habita em nós, porque a nossa carne só puxa para o lado ruim, para o lado do mal. Tudo que é ruim, ela quer puxar para o lado dele. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Filho. Temos também crido no Filho para sermos justificados pela fé no Filho, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Está vendo? Pelas obras da lei, ninguém será justificado, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Emmanuel. Temos também crido no Filho, para sermos justificados pela fé no Filho, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Hoje, você vive pela fé no Filho. Não é mais pelas obras da lei, sua fé hoje é nele. Por isso que nenhuma condenação há para você, para nós. Por quê? Olha lá. Isso aí vai cruzar nosso caminho, tá? Isso aí tem cruzado o nosso caminho e vai continuar cruzando. E para todos que já estão debaixo da graça, olha o que Paulo fala. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Ô, gente, se eu torno a edificar uma coisa que eu já larguei, se eu já larguei, está largado. Se eu torno a voltar, praticar, a edificar aquilo de novo, eu passo a ser o quê? Eu mesmo passo a ser transgressor. Se eu largar essa graça que eu estou vivendo hoje e voltar para onde eu estava, para onde eu era, e voltar aos costumes, aquelas práticas que eu vivia, eu vou me tornar o quê? Eu vou me tornar transgressor. Qualquer um de nós aqui, se voltar atrás nas práticas que fazia e tornar a viver da mesma forma, você vai se tornar o quê? Você vai se fazer
você mesmo transgressor, porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui a mim mesmo transgressor. Se você torna edificar a lei que você já parou de servir, edificar ela de novo, implantar ela de novo na sua vida, você vai se tornar transgressor. Transgressor de quê? Da graça. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para o Pai. Por que nós estamos mortos para a lei? Para nós viver para o Pai. Porque se nós querer viver para a lei, nós vamos estar mortos para o Pai. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para o Pai. Se for para colocar ali outra palavra assim, se você quiser viver na lei, vai estar assim, ó. Porque eu, pela lei, estou vivo pela lei, mas morto para o Pai. Se você tentar viver na lei, você vai morrer para o Pai. É isso que o Paulo está falando. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, olha o que está falando. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Por esse quem? Pelo Filho, por Emanuel, se anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Está vendo? E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Gente, então a lei não pode justificar ninguém. Quem está tentando guardar a lei e viver debaixo da lei, ó, não tem justiça nenhuma para ele. Não pode justificar ninguém. Mas por que não pode? Porque o Emanuel já morreu. Para o quê? Para nos remir das nossas culpas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vocês. Não terá domínio sobre mim. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, como é que o pecado vai ter domínio sobre a sua vida? Não tem, o pecado não tem domínio sobre a sua vida mais não, meu filho. Porque hoje você vive debaixo da graça. Por quê? Porque você só vai conhecer o pecado através, sabe de quê? Através da lei. Você só conhece o pecado por causa da lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da graça, você não está debaixo da lei, mas então o pecado não tem domínio mais sobre você, não. Não tem. Por quê? Porque você está debaixo da graça. Ora, o Pai de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso eterno Emanuel, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Emanuel, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Volta aí para mim. Esse versículo aqui, gente, nós estamos encerrando o nosso estudo aqui. Esse versículo aqui vai ficar de texto áureo para nós, hein? De texto áureo para nós, olha lá, ó. Ora, o Pai de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso eterno Emanuel, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Emanuel, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui, ó, é ele que vai aperfeiçoar nós em toda boa obra. Em toda boa obra, daqui para frente, ele vai aperfeiçoar nós. Sei que os homens vão tentar fazer nós voltar atrás, vai tentar fazer nós recuar de qualquer maneira, não adianta. Por quê? Porque eles querem que nós sejamos justificados pelas obras da lei. Só que nós não somos justificados pelas obras da lei, nós somos justificados pela graça
no Filho Emanuel. Então vocês viram aqui, gente, vocês compreenderam que o fim da lei é quem? O fim da lei é quem? O Filho. O fim da lei é o Emanuel. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei. Depois que ele morre, ninguém mais é justificado pelas obras da lei. É justificado pela graça. Então, o fim da lei é o Filho. Hoje não tem como viver mais debaixo da lei. Amém?